Beleza, galera. Agora a gente vai ver, né? A gente já viu síndrome de motoneurona superior, agora a gente vai ver síndrome de motoneurona inferior, beleza? Galera, a síndrome de motoneurona inferior, geralmente, ela apresenta uma clínica bem interessante, tá? Por exemplo, ela vai afetar aqui. Deixa eu ir rabiscando aqui para vocês me acompanharem, ó. Geralmente, clinicamente, ela vai afetar músculos isolados, tá? Músculos aislados. Ela pode gerar uma parálise mais flácida com uma hiporreflexia e geralmente também uma hipotonia. Inclusive, essa hipotonia ela é tão severa que, na verdade, a gente tem atrofia muscular, tá? Vamos entender o que é uma lesão de motoneurônio inferior, né? Lá na via motora, a gente tinha a área 4 de Brodmann, onde tinha a neurona que gerava o primeiro estímulo, né? Que seria a motoneurona superior. Depois a gente tem a motoneurona inferior, que seria a segunda neurona, já dentro da médula espinal. Quando essa neurona, essa segunda motoneurona, ela é afetada por algum compromisso geralmente medular ou médulo periférico, se eu pudesse realmente descrever, gera o que a gente chama de síndrome de motoneurona inferior, gera determinada clínica interessante. Então a gente tem músculos aislados, uma paralisia flácida, ou seja, que não tem hipertonia, muito pelo contrário, tem uma hipotonia. Os reflexos osteotendinosos geralmente estão abolidos, estão ausentes, tá? E eu tenho uma atrofia muscular que, inclusive, se eu quiser confirmar por eletromiografia, eu posso confirmar e vai aparecer lá o diagnóstico de atrofia muscular por denervação, ou seja, que aquele nervo periférico não está cumprindo a função dele, tá? A gente tem presença de fasciculações e não tem presença de Babinski. Então, em contrapartida, se a gente pega aquele quadrinho nosso comparativo, a gente consegue ver uma grande diferença. Deixa eu ver se eu acho ele aqui para gente. Aqui, ó. A gente consegue ver uma grande diferença entre um síndrome de motoneurona superior para um síndrome de motoneurona inferior, beleza? Então, você tem ausência de clonos, tá? Ausência de reflexos patológicos, basicamente os reflexos estão ausentes, tá? Então aqui ausência de reflexos, ausência de clonos, tá? Reflexos superficiais abolidos, tá? Os reflexos musculotendinosos também abolidos, o tono diminuído, tá? Igual a gente viu, é uma hipotonia com hiporreflexia e denervação, tá? E uma atrofia intensa, aquele músculozinho atrofiado, aquele músculo sem uma vitalidade ao exame físico, principalmente na anamnese. Beleza? Então, síndrome de motoneurônio inferior se destaca principalmente por essas características, tá? Eu recomendo vocês fazerem um quadrinho comparativo, até o do próprio Apunte mesmo, vai ajudar vocês bastante a diferenciar, beleza? Então, a gente tem aí principalmente outro quadro comparativo que eu coloquei para vocês. E quais são as causas de um síndrome de motoneurônio inferior? As causas são, eu tenho que pensar, qualquer patologia que afeta médula espinal e nervos periféricos, tá? Ou de médula espinal em diante. Então, por exemplo, a dermatopoliomielite, tá? Geralmente aí diz uma infecção viral, mas ela está mais associada à enfermidade autoimune, tá? Que é a poliomielite, a poliomielite associada a vírus, mas também pode ser associada a uma autoimunidade contra esse vírus, tá? Guillain-Barré, Guillain-Barré também. Não se conhece muito a etiologia de Guillain-Barré, tá? A gente fala que é um transtorno autoimune também associado a infecções. O Guillain-Barré é interessante, porque o paciente ele tem é, geralmente ele tem manifestações, tá? Respiratórias ou gastrointestinais, geralmente uma infecção gastrointestinal, tá? Como Enterococo bovis, por exemplo, como outros germes também a gente vai ver quando a gente vê Guillain-Barré, tá? Enterococcus fecalis também, mas a gente vai ver que se o paciente tem também uma pneumonia de origem viral, também pode desencadear depois um Guillain-Barré. Muita gente viu também o Guillain-Barré sendo desencadeado pós-vacinas, vacinas de Covid e outros tipos de vacina também. Então é algo bem interessante a se pensar. A gente ainda vai ver o Guillain-Barré, mas ele é uma das causas de síndrome de motoneurônio inferior. Olha que interessante. É aquela paralisia ascendente, né, com reflexo rotuliano abolido, tá? Com hipotonia, então com hiporreflexia, quase ausência de reflexos, então é bem interessante. E óbvio, o tema que eu já tinha dito em síndrome de motoneurona superior, que é a esclerose lateral amiotrófica, a ela é uma das únicas patologias que afeta aí, ó, tanto as motoneuronas superiores quanto as motoneuronas inferiores, beleza? Esclerose lateral amiotrófica. E geralmente é pergunta de prova, né?
qual é a patologia que afeta tanto o motoneurônio superior quanto o motoneurônio inferior? Geralmente, esclerose lateral amiotrófica. Beleza? Neuropatias periféricas, né? Por exemplo, uma neuropatia diabética pode afetar, pode gerar um síndrome de motoneurônio inferior, sim, porque afeta os nervos periféricos. Como eu tinha dito, de segunda neurona para nervos periféricos, a gente está falando de um síndrome inferior, um síndrome de motoneurônio inferior. Beleza? A gente tem outras causas, né? Por exemplo, radiculopatias, né? Uma hérnia discal pode afetar isso daí? Pode gerar uma radiculopatia? Pode. Miastênia graves? Também. Miastênia graves geralmente afeta os músculos retrooculares, os músculos oculares da face, pequenos músculos, tá? Mas pode também gerar um síndrome de motoneurônio inferior, tá? Síndrome de Charcot-Marie-Tooth também, a gente vai ver principalmente em relacionados a síndromes alternos. Traumatismo, né? Acidente de carro, acidente de moto, dissecção, secção medular. A gente vai ver também típico um síndrome de motoneurônio inferior, uma lesão. Gente, um paciente que, por exemplo, sofre um acidente de carro, tá? Para eu saber se a lesão é central ou um pouco mais periférica e medular, por aí os reflexos, a tonicidade muscular me ajuda. Claro que eu tenho que estabilizar o paciente, dificilmente vou conseguir fazer esse exame físico nele, mas a questão dos reflexos é uma das coisas que me ajuda, né? Eu vejo lá abolimento do reflexo rotuliano, o aquiliano, que é o mais fácil, o reflexo plantar também é abolido, por aí eu vou pensar em algo parecido com o síndrome de motoneurônio inferior. Beleza? E, obviamente, algumas infecções bacterianas e virais, tá? A enfermidade de Lyme, a própria lepra também pode causar uma neuropatia, né? Tem a neuropatia da lepra, propriamente dito, né? Então, assim, motoneurônio inferior, gente, é basicamente isso. O quadro comparativo chave é esse aí que vocês estão vendo, ó, que está na telinha. Isso aqui vocês têm que ter em mente, porque isso daqui não vai entrar aqui para a gente, tipo, como que eu vou tratar esse paciente? Não é igual o resto das matérias que a gente está vendo. Aqui a gente vai ver principalmente como diferenciar um motoneurônio inferior e um superior e as causas, tá? Então, atrofia, quem tem motoneurônio inferior? Fasciculações, quem tem? Motoneurônio inferior. Tonicidade, como que está o tono de motoneurônio superior? Lembra? Hipertonia com hiperreflexia, está espástico. Enquanto que o motoneurônio inferior está basicamente com hipotonia, beleza? E hiporreflexia, inclusive os reflexos abolidos. Distribuição da debilidade. A debilidade de motoneurônio superior, geralmente, ela envolve toda uma região. Ela é fácil, braquial, plural. Enquanto que, tipo, de motoneurônio inferior pode ser só o braço, só braquial, só crural, beleza? De motoneurônio superior é muito comum que venha todo o hemicorpo, e não zonas aisladas, tá? Isso é importante também. Reflexos em motoneurônio superior são hiperreflexos, enquanto que de motoneurônio inferior está basicamente abolido. E o signo de Babinski está presente em motoneurônio superior junto com os sucedâneos que a gente viu, né? Como, por exemplo, a compressão da panturrilha, o deslizamento sobre a tíbia, né? O músculo tibial anterior, tá? São sinais sucedâneos de Babinski, tá? Então, isso é bem importante da gente avaliar aqui, tá? Então, tenham em mente, galera, isso daqui, ó, esse quadro comparativo entre motoneurônio superior e motoneurônio inferior, beleza? Esse quadro comparativo vai ser a chave, assim, para a gente diferenciar as duas coisas, principalmente no exame oral, tá? Esse quadro comparativo aqui. No exame escrito, a gente espera coisas mais patológicas, como escala de Glasgow, tá? Quando se intuba na escala de Glasgow, coma, diagnóstico de morte encefálica, AVCI, AVCH, beleza? Essas coisas são mais cobradas, assim, no geral, beleza? Então, já já a gente vê aí um pouquinho de síndrome alterno, tá? E a gente vê um pouco de síndrome extrapiramidal, beleza?